Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu já tinha comentado sobre isso aqui em uma outra oportunidade, que era sobre uma participação do Rodrigo Silva e inclusive também sobre a participação do Iago Martins em podcasts. E num desses podcasts, assim, eles mencionaram as mesmas coisas, assim, lógico, em contextos diferentes, que eram podcasts diferentes, e eles não estavam relacionados ao mesmo assunto naquele momento. Mas no que tange ao que eles estavam falando, que era sobre a Índia, era o mesmo assunto, que a Índia seria o maior, vamos dizer assim, o maior país cristão do mundo se certas coisas tivessem dado certo. Isso não é verdade. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade, isso não é verdade. A Índia é um país milenar, né? É um país milenar. Então, eles disseram que a Índia seria o Rodrigo Silva comentou que a Índia seria o maior país cristão do mundo se o Gandhi não tivesse, vamos dizer ali, se decepcionado com o cristianismo, algumas situações particulares que aconteceram. E isso nem de longe é verdade. O Gandhi foi um grande, vamos dizer assim, foi um grande revolucionário indiano em todos os sentidos, isso não há dúvida, principalmente que ele era adepto do Ahimsa. Ahimsa significa não violência, que é uma, vamos dizer assim, uma espécie de filosofia indiana e da qual ele foi adepto enquanto ser vivente, né, pelo simples fato de dizer que nós não poderíamos resolver as coisas todas na base da violência, mas Gandhi nem de longe era vamos dizer assim, o maior guru, né, ou como as pessoas falam, o maior guru da Índia e que ele concentrasse em si todas as nuances da religião ou das religiões indianas. Nem de longe. Então, a Índia é milenar, a Índia tem a sua religião há milhares e milhares de anos. Então, não seria da noite para o dia. Tanto é que nós temos com todas as dificuldades, nós temos acho que talvez, eu não sei nem se chega a 1% o número de cristãos, e os cristãos normalmente se concentram nos lugares onde vamos dizer assim, os cristãos chegaram, na parte da Índia onde os cristãos chegaram, e lá os cristãos que ainda sobram na Índia, eu não estou dizendo que só tem lá, estou dizendo que o número maior seria lá, e que em outras partes da Índia, que Índia, inclusive, é um dos nomes, né, e Bharata ou Hindustan são nomes, vamos dizer assim, oficiais. E dependendo de onde você está falando lá na Índia, ou qual grupo de pessoas está falando lá na Índia, você vai ouvir falar Índia, vai ouvir falar Hindustan, que é um território, né, inclusive da Índia, o Hindustão, e pode ouvir Bharata, né, ou como se pronuncia mais intimamente, Bharat, né, mas o Bharata, que era inclusive o nome de um rei indiano, mas a Índia chama-se Bharatavarsha. Inclusive, há uma intenção de que o nome seja alterado para Bharata totalmente, né, sem excluindo Índia e os outros aí. Mas é uma questão aí política dos indianos. Então, eu vou ler uma coisa aqui, só para a gente clarear um pouquinho mais o que eu estava dizendo aqui, ó. Bharata, o nome da Índia em várias línguas indianas, é derivado principalmente do nome de uma comunidade védica de Bharatas, mencionada no Rig Veda, como um dos principais reinos de Aryavarta. Diz também que é derivado do nome do filho de Dushyanta, Bharata ou Mahabharata. Mahabharata Maha significa grande, então Maha é aquele épico indiano, Mahabharata significa grande Índia, né? No início, o nome Bharata referia-se apenas à parte ocidental do Vale Gangético, ou seja, do Vale do Rio Ganges, né?
Mas, mais tarde, foi aplicado de forma mais ampla ao subcontinente indiano e à região da Grande Índia, assim como o nome Índia hoje refere-se à contemporânea República da Índia, ali localizada. O nome Índia é originalmente derivado do rio Sindhu. Eu já até falei isso aqui algumas vezes, né? E quando as pessoas chegaram lá, os persas, os gregos e outras. Quando eu falo os persas e os gregos, é melhor falar os helênicos, né? Porque ali vai abranger muita coisa. Eles chegavam lá e viam que as pessoas estavam na outra margem do rio Sindhu, eles não davam conta de falar o Sindhu e falavam rindo, né? Que são os indianos ou os hindus de hoje, né? Então, algumas palavras, vamos dizer assim, alguns idiomas têm dificuldades com algumas letras, né, e algumas pronúncias. Graças a Deus, nós falamos português, não temos dificuldade com nada, nem que a gente meta nos peitos, mas qualquer letra vale. Não somos como os japoneses, que têm dificuldade com L e os chineses com R. Né? Então não temos essas dificuldades, a gente arrebenta nos peitos tudo, né? Então vamos lá. O nome Índia é originalmente derivado do nome do rio Sindhu, ou rio Indo, né? Sem o H, né? E tem sido usado em grego desde Heródoto, no século V a.C. O termo apareceu no inglês antigo no início do século IX e ressurgiu no inglês moderno no século XVII. Hindustan é o terceiro nome da República da Índia. Foi popular durante o governo de Mughal. O termo hindu foi adaptado do persa antigo de Sindhu, rio Indo, como eu já tinha falado em outras oportunidades aqui. Hindustão ainda é comum entre os estudiosos do Urdu, que é um outro idioma. Então, dada essa, vamos dizer assim, essa explicação, eu digo novamente aqui, repito, tanto o Rodrigo Silva quanto o Iago Martins cometeram, não só eles, outras pessoas provavelmente devem ter cometido o mesmo erro, cometeram o erro em dizer que a Índia seria o maior país cristão se o Gandhi tivesse, vamos dizer assim, obtido sucesso, tivesse se agraciado. Provavelmente ela arrastaria algumas outras pessoas para o cristianismo, até o ponto em que ele ainda estivesse, ou que ele fosse um cristão, mas não que ele fosse transformar toda a Índia com todas as suas nuances, com todos os seus monges, com todos os seus sannyasis. Sannyasis são monges renunciados, né? Com todos os seus, vamos dizer assim, seus agregados de línguas e de práticas religiosas que estão arraigadas nesses povos há milhares e milhares de anos. Dificilmente esse povo abandona essa religião. Tanto é que, se você for para a Ilha Maurícios, por exemplo, os indianos estão lá. Os indianos que saíram e foram para as Ilhas Maurícios estão lá, fizeram outras religiões. Tem um monge indiano, que agora me faltou o nome dele aqui, que ele nasceu na Ilha Maurício. Ele se veste como um indiano, ele fala como um indiano, se comporta como um indiano, porque ele foi de vida, mas ele poderia ter muito bem virado qualquer outra, se adaptado a qualquer outra religião, mas ele trouxe em si, né, e se adaptou e virou um monge. Eu vou ver se eu acho o nome dele, se for o caso eu faço um outro vídeo só para explicar isso, se for necessário, né? E existem também os indianos que foram para a América Central,
né, e naquelas ilhas lá, que vivem como indianos, eles se comportam como indianos, eles se vestem como indianos, como se estivessem na Índia, praticam as religiões indianas como se estivessem na Índia, ou seja, são extensões da Índia com milhares de pessoas nas Ilhas Maurícios e outros milhares aqui em ilhas na América Central, vivendo como indianos. Essas pessoas deveriam ter se transformado em cristãos, por exemplo, né, e não se transformaram. Então, aqueles milhões, 1 bilhão e tantos milhões de pessoas que vivem na Índia não iriam virar cristãos só porque o Gandhi, porventura, fosse virar cristão também, né? Então, eu, assim, não vou querer dizer que eles fizeram isso, mas vou dizer que foi desconhecimento, tá? Então é isso. Valeu. Muito obrigado.